segredos dos games, easter eggs, informações internas e mais. Ficou curioso? Então já deixa o like e se inscreve para mais e vamos lá! Você sabia? Havia mais de 100 jogos planejados para lançar no GameCube que foram cancelados antes de ver a luz do dia. Já se perguntou o que eles eram ou por que eles foram cancelados? Neste vídeo iremos cobrir todos eles com algumas exceções. Certos jogos serão deixados de fora, como jogos que havia rumores de que existiam, mas não tem evidências sólidas que os apoiem, como Croc 3 e jogos que foram anunciados para GameCube, mas lançados em plataformas rivais ou plataformas de última geração como Crash 2 Insanity ou Super Paper Mario. Já que estamos falando de GameCube, vamos começar com alguns projetos descartados da própria Nintendo. Kirby Tilting Tumble 2 foi revelado no Space World 2001, usava um Game Boy Advance como controle com um cartucho sensor de movimento especial que permitia aos jogadores inclinar o controle para mudar a direção de Kirby e velocidade. Meios de comunicação relataram que os jogadores podiam alternar entre a TV e a tela do GBA, e Shigeru Miyamoto disse que os jogadores poderiam escrever seus próprios programas no cartuchos de jogos, como criar mini-jogos para si e seus amigos. Em 2002 o jogo foi renomeado como Rolorama com Kirby sendo removido completamente. Rolorama foi exibido na E3 2002, mas nunca lançado, mas este não foi o único jogo Kirby que teve problemas, nem de longe. Ao longo de 11 anos houve 3 tentativas separadas para fazer um jogo de Kirby da série principal para o GameCube. O primeiro foi um título de 2,5D com 4 jogadores. Um motivo para o seu cancelamento não foi dado, embora Shigefumi Kawase, o produtor do Kirby Return to Dream Land, disse que o jogo foi quando ele aprendeu como é difícil fazer um jogo que é multiplayer e single player. O segundo jogo teria sido o primeiro Kirby de plataforma 3D de todos os tempos, foi cancelado porque não atingiu o nível de qualidade da Nintendo. O terceiro jogo apresentava um estilo de arte 2D semelhante a um livro pop-up e versões atualizadas das habilidades copiadas de jogos anteriores. Satoru Iwata, que já dirigiu o estúdio envolvido na criação desses jogos, comentou os 11 anos de desenvolvimento afirmando: Miyamoto diz que os videogames são algo que você nunca realmente completa. É difícil quando um jogo simplesmente se recusa a dar certo. Todos são coletivamente referidos pelos fãs como Kirby GCN, Kirby Adventure ou Kirby Legend of the Star. Embora vários elementos de todos os 3 desses jogos tenham ido parar em Kirby's Return to Dream Land para o Wii e alguns outros títulos, nenhum desses projetos receberam uma verdadeira reformulação em um novo jogo. Em vez disso, a Nintendo considera o retorno de Kirby para Dream Land o sucessor de Kirby GCN. Outro título descartado foi o misterioso Marionette. Este era um jogo incomum de Nintendo anunciado acidentalmente ao lado Super Mario Sunshine da Tech Demo Mario 128, logo após a listagem errônea ter sido publicada foi discretamente retirada. Apesar de ter Mario no título e sendo listado ao lado de outros jogos do Mario, Marionette não era um jogo do Mario. Miyamoto disse mais tarde à IGN que o jogo era sobre controlar um fantoche. Pretendia ser simples, mas também complicado. Marionette estava em desenvolvimento tanto para o Nintendo 64 quanto o GameCube, mas nunca passou dos estágios iniciais. Miyamoto comentou mais tarde que havia a possibilidade de o jogo ressurgir no Wii, mas nunca apareceu. Retro Studios, a equipe por trás do Metroid Prime, teve uma série de títulos que foram cancelados quando foram adquiridos pela primeira vez pela Nintendo. O jogo Action Adventure foi um dos primeiros projetos que a Retro tiveram. O jogo contava com 3 protagonistas femininas lutando contra o mal em um planeta pós-apocalíptico definido em um futuro próximo com um cenário de ficção científica. Devido ao conceito, alguns dos aspectos especulados deste jogo foram retrabalhados em Metroid Prime. No entanto, esta especulação é infundada. O que a Action Adventure fez foi dar à Nintendo confiança suficiente na Retro para deixá-los lidar com a franquia Metroid. Uma vez que a licença Metroid estava nas mãos da Retro, o estúdio encerrou o projeto Action Adventure.
Thunder Rally Car Battle era um jogo da Retro Studios descrito pela IGN como uma mistura entre Twisted Metal 2 e Mario Kart 64, ambientado em um mundo louco e sombrio tipo Mad Max. Também era conhecido como Car Battle e Car Combat enquanto está sendo desenvolvido. Outro foi o Futebol Retro Studios, também conhecido como Futebol Retro NFL, que acreditem ou não foi originalmente ia ser um jogo de futebol do Mario, mas a Nintendo queria que a Retro fizesse títulos mais maduros, então o projeto se tornou um título esportivo realista antes de ser desfeito inteiramente e havia Raven Blade. A Retro começou a trabalhar em Raven Blade no final de 1999 como um jogo de RPG para o GameCube. Foi revelado pela primeira vez na E3 2001 com um trailer completo. Raven Blade era um RPG de ação em terceira pessoa ambientado em um mundo antigo, apresentando uma missão épica envolvendo uma arma mágica Raven Blade. No fim, todos esses 4 jogos foram cancelados para que a Retro pudesse se concentrar totalmente em Metroid. Metroid era a principal prioridade da Nintendo, então tornou-se a prioridade máxima da Retro Studios também, dado que havia rumores que a Nintendo queria comprar toda a empresa. Raven Blade também pode ter sido cancelado como uma demonstração de compromisso com a Nintendo. Se sim, a aposta valeu a pena, já que a Nintendo comprou $1 milhão de ações da Retro Studios em 2002, tornando-se o detentor da maioria e oficialmente tornando a Retro Studios uma das suas subsidiárias. A Retro não era o único estúdio querendo fazer um jogo usando o IP da Nintendo. Uma tentativa que nunca deu certo foi uma continuação de Diddy Kong Racing. Por volta de abril de 2004, os estúdios Climax propuseram uma possível sequência para a Nintendo. O jogo Diddy Kong Racing Adventures teria o Spig propondo uma revanche contra Diddy e seus amigos, com seu objetivo sendo pavimentar uma floresta. O jogo levaria o jogador através de 16 aldeias diferentes com o estilo do Donkey Kong Country. Cada aldeia seria controlada por um vilão diferente que deve ser derrotado em uma corrida. Veículos incluiriam buggies, quadriciclos, aviões, hoverbikes e jet skis, alguns dos quais podem ser melhorados para acessar novas áreas. Mas este não era a única tentativa de uma sequência de Diddy Kong Racing. Donkey Kong Racing fez sua única aparição na E3 2001 com trailer apresentando Donkey Kong, Diddy Kong Tiny Kong, Kid Kong e Taj Dejin como corredores jogáveis. Mesmo não estando no trailer, Cranky Kong e Lanky também foram mostrados em uma renderização interna para o jogo. O mundo aberto teria apresentado selvas, planícies e mares juntos perfeitamente. Também teria multiplayer para 4 jogadores e animais de Donkey Kong Country seriam os veículos, cada um com uma habilidade única. Jogadores poderiam ser derrubados de seu animal precisando pressionar o botão freneticamente para voltar para ele. O animal também poderia ser melhorado através de frutos colecionáveis. Durante o desenvolvimento do jogo, a Microsoft comprou o Rare, então Donkey Kong Racing foi renomeado Cyberman Stampede. O jogo iria estrelar personagem de Cyberman e sairia no Xbox original, depois para Xbox 360 antes de ser cancelado. Este cancelamento foi devido a Cameo Elements of Power Elementos estar atrasado. A equipe de Sabers foi realocada e o título foi suspenso. Em 2008, um vídeo do protótipo 360 foi postado no YouTube, mostrando que a Saberwulf Stampede tinha evoluído de um jogo de corrida para um de aventura durante seu desenvolvimento malfadado. Outra franquia popular da Rare é a série Conker. Depois que Conker foi lançado no início de 2001, os desenvolvedores começaram a trabalhar em uma sequência para o GameCube. O jogo foi chamado Conker Other Bad Day, e focado no fracasso de Conker como rei. A trama era Conker gastando todo o dinheiro do reino em cerveja e prostitutas, com o primeiro nível apresentando Conker saindo da prisão por seus crimes. O principal vilão era um enorme cocô espacial, o CTHULPU, e o jogo tinha muitas paródias de filmes da época. Havia até um Conker do mal. Depois de tentar vender a Rare para a Nintendo no início dos anos 2000, a empresa foi vendida com sucesso para a Microsoft em setembro de 2002. A maioria dos jogos em desenvolvimento da Rare foram movidos para o Xbox. Infelizmente para Conker Other Bad Day, a Microsoft não estava interessada em uma continuação de Conker. Em vez disso, a Microsoft fez a Rare criar um remake do primeiro jogo Conker com um multiplayer agora conhecido como Conker Live and Loaded. Quando a Rare retomou o trabalho
trabalho em Conquer Other Bad Day e o Xbox estava chegando ao fim, a Microsoft queria que a Rare mudasse o jogo para o Xbox 360, mas para Chris Seaver, o desenvolvedor líder no jogo, esta foi uma má jogada. Em uma entrevista com Eurogamer, Seaver disse: "Eu simplesmente não conseguia encarar passar mais 2 anos em um jogo que já havíamos gastado 1 ano e meio. Então eu acho que o cancelamento foi provavelmente minha culpa." A Rare também trabalhou em um Conquer multiplayer intitulado Conquer Getting Medieval, que reaproveitou alguns objetos de Other Bad Day e também apresenta Greg o Ceifador como protagonista. Mas esses não foram os únicos projetos concebidos pelo Seaver a ser cancelados. O MMO de fantasia mista, Quest, supostamente começou algum tempo depois do lançamento de Perfect Dark no Nintendo 64, começou a ser desenvolvido inicialmente para o GameCube, mas mudou para o Xbox depois da aquisição da Microsoft da Rare. Naquela época o cenário de Quest tinha se transformado em um shooter sci-fi MMO, o desenvolvimento foi lento e a Microsoft queria que a Rare se concentrasse mais em suas franquias de alto perfil como Perfect Dark e Conquer. A Rare foi reestruturada para esse fim e Quest foi colocado em espera. Então, depois que Perfect Dark Zero foi lançado, o conceito original de MMO do jogo voltou ao desenvolvimento, desta vez intitulado Cascade, mas Cascade também foi cancelado. Isso se deve ao fato de a equipe focar seus trabalhos no GoldenEye 007 para o Xbox Live Arcade, um jogo que também nunca foi lançado. Embora não desenvolvido pela Rare, o próximo jogo está relacionado ao estúdio. Em 1998, o ex-desenvolvedor da Rare Martin Hollis de GoldenEye e Perfect Dark fundou seu próprio estúdio Tsunami. Um de seus projetos foi Jogo Zero, também conhecido como Projeto Z3796WP, um exclusivo de GameCube desenvolvido em colaboração com a Nintendo em 2000. Jogo Zero nunca foi mostrado publicamente, mas isso não impediu que os rumores se espalhassem assim que o negócio veio a público. Devido à história de Hollis, muitos assumiram o Jogo Zero seria outro FPS. No entanto, Hollis queria tentar algo novo. Jogo Zero era na verdade um sandbox de plataforma com fases destrutíveis. Nele, uma protagonista feminina minerava um planeta alienígena para criar novos itens e estruturas e resgatava personagens em fases tipo Mario 64. O jogo já foi comparado a Minecraft e é fácil ver porque o conceito do Jogo Zero estava realmente à frente de seu tempo. Talvez muito à frente. A destruição e recriação dos voxels usados no jogo como blocos de construção usava muita RAM para o GameCube ou mesmo PCS para executá-lo corretamente. Assim, depois de 3 anos de trabalho, o Jogo Zero foi silenciosamente descartado. Outro título descartado da Nintendo veio do desenvolvedor Camelot. O projeto estava em fase de planejamento como um jogo sem nome de RPG no início de 2001. Originalmente, Camelot disse estavam trabalhando em um RPG para GameCube. Assim que eles terminaram Golden Sun para GBA, isso levou a anos de rumores de que um título de Golden Sun seria feito para o GameCube. Então, em 2005, um anúncio Camelot apareceu na revista Famitsu, procurando pessoal para desenvolvimento de um RPG visando um sistema de próxima geração, levando alguns a acreditar que o projeto tinha migrado para o Wii. No entanto, nada parecia vir disso. A Nintendo também fechou alguns negócios com proeminentes desenvolvedores terceirizados. Os 5 da Capcom eram 5 jogos a serem feitos pela Capcom para mostrar a simpatia do sistema para com desenvolvedoras terceirizadas. Ironicamente, Dead Phoenix é o único que não foi lançado, revelado em novembro de 2002, mas foi removido do site da Capcom depois de não aparecer na E3 2003. Apesar dos rumores de seu eventual lançamento serem comuns, a própria IGN hipotetiza o que estava sendo refeito como um jogo de Kid Icarus, mas a Capcom se recusou a comentar sobre a possibilidade de reviver Dead Phoenix, parecendo confirmar o seu abandono. A marca registrada para o nome do jogo foi listada como abandonado na patente do ZEUA registradas em 2004. Esse não foi o único jogo de terceiros de alto nível a ser descartado. Sega e Overworks foram confirmados planejando uma sequência de Skies of Arcadia em junho de 2001, pouco depois que o jogo original lançou. Infelizmente, o Dreamcast original vendeu extremamente mal. Preocupado que o jogo seria um fracasso, a Sega tentou fazer ports para PS2 GameCube para ganhar algum dinheiro. O port do GameCube saiu em 2002 e infelizmente também vendeu mal. O port de PS2
finalmente saiu e em 2003 a Overwork foi absorvida pela Sega. Um ano depois o time foi dividido ainda mais por uma reestruturação da empresa, mandando os desenvolvedores de Skies of Arcadia para diferentes times. Um raio de esperança veio em março de 2004 quando foi dito que uma sequência de Skies of Arcadia estava sendo planejada. Então essas esperanças foram esmagadas no final de 2004 quando um produtor de Arcadia disse à revista alemã Maniac que a sequência estava em espera. Nada de Skies of Arcadia 2 foi anunciado até hoje. Outro desenvolvedor proeminente, From Software, também estava planejando um RPG para o GameCube. Gold Star Mountain era um jogo sobre capturar, treinar e batalhar contra monstros. O design do mundo do jogo foi supostamente inspirado em várias atrações da Disneylândia. Foi planejado para ser lançado em 2002 como um exclusivo de GameCube. Apesar do trabalho substancial, o jogo foi cancelado sem explicação. Havia muitos mais jogos que é triste dizer que nunca se concretizaram. Desenvolvido e planejado para ser publicado pela Midway, Crank the Weasel foi revelado na E3 em maio de 2002. Parecia inspirado por desenhos animados americanos da década de 1930 com um toque de comédia adulta na veia de Conker's Bad Fur Day. Crank roubava coisas das pessoas e as penhorava por dinheiro. Ele poderia virar gangues umas contra as outras com o objetivo final de tomar toda a cidade. Humoristicamente, Crank também poderia morder raivosamente e infectar um personagem que iria causar uma reação em cadeia frenética de animal mordendo em toda a fase, tudo ao som do famoso tema Benny Hills. O jogo pretendia ser lançado no GameCube, PS2 e Xbox enquanto foi cancelado em 2003. Uma demonstração de protótipo de seu desenvolvimento vazou em 2017. Outro estúdio com um jogo de GameCube cancelado é a Acclaim, que começou a trabalhar em uma sequência de Turok Evolution algum tempo após o lançamento do jogo em 2002. No entanto, o projeto nunca realmente saiu do chão, com apenas pequenos pedaços de arte conceitual deixada para provar que existiu. Uma Acclaim faliu em 2005 e com isso desapareceu qualquer chance de uma continuação direta de Turok Evolution. A série não apareceu novamente até Propaganda Games lançar Turok em 2008 para o Xbox 360, PlayStation 3 e PC. E Ninja 2, uma sequência do original E Ninja, um jogo de ação, entrou em desenvolvimento para o GameCube pela Argonauta. Se passaria no mesmo lugar que o jogo original, que misturou o Japão antigo com robôs futuristas. Embora a Argonaut tenha trabalhado no jogo por alguns meses, infelizmente problemas financeiros forçaram o estúdio a fechar em 2004. O jogo nunca foi anunciado oficialmente, com apenas a arte conceitual vindo a público. Em 2005, a TK Software estava trabalhando em uma sequência também, um sucessor do jogo Miss Pac-Man. Miss Pac-Man Maze Madness estava sendo feito, originalmente planejado para lançar no PS2, Xbox e GameCube. O projeto foi cancelado, no entanto, aparentemente porque o mercado parecia muito saturado. Um jogo que também enfrentou problemas de marketing foi o Worms Battle Rally. Este era um jogo de corrida com personagens e armas do Worms normal. Foi desenvolvido pela equipe 17 e planejado para lançar no GameCube, PS2 e PC. O jogo foi cancelado em 2003 apesar de estar quase terminado. Como a editora do jogo não estava feliz com isso, a equipe 17 desenvolveu então o Worms Fortes Under Siege a pedido desse editor. Ao completar o Worms Fortes Under Siege, a editora o cancelou também. Felizmente a Sega mais tarde pegou os direitos de Under Siege e lançou. Alguns jogos descartados tinham menos pedigree. Desenvolvido por Warthog e anunciado em julho de 2004, Millind the Rainbow Nasties passou por um tornado antes de ser cancelado. Era um jogo colorido de desenho animado com um enredo semelhante ao Super Mario Sunshine. O jogador assumiria o papel de Milo, que com seu camaleão de estimação teve que trazer cor de volta a um mundo cuja cor era comida por insetos. Originalmente desenvolvido para o GameCube, PS2 e Xbox, Milo eventualmente tornou-se um exclusivo do Gizmodo. Em 2006, os donos de Warthog faliu e o jogo foi cancelado. Há uma maneira de garantir que seu jogo tenha o financiamento para chegar ao mercado e é criar um jogo licenciado.
Jogos licenciados tendem a vir com seus próprios problemas. Metallica Damage Inc. era um jogo do Metallica anunciado em junho de 2003, sendo desenvolvido por estúdios Climax em vez do que um jogo baseado em música ou ritmo. Damage Inc. teria sido um combate de carro. Os jogadores poderiam personalizar e trocar de veículos e poderiam até sequestrar e roubar outros carros. Como parte do acordo, Metallica planejava lançar uma música exclusivamente para o jogo. Supostamente devido a problemas de licenciamento, a editora Vivendi Games estava procurando uma razão para cancelar o projeto. Em 2016, P2P Online lançou imagens do jogo que nunca tinham sido vistas, dando a todos nós um gostinho do que poderia ter sido. Falando de vídeo vazado, um South Park nunca oficialmente anunciado surgiu em agosto de 2014 depois de ser descoberto no kit de desenvolvimento do Xbox. Originalmente pretendia ser o primeiro jogo a mapear oficialmente toda a cidade de South Park e teria lançado no GameCube e PS2 assim como o Xbox. Todos os 4 personagens principais seriam jogáveis, com certos personagens secundários também planejados para aparecer. A jogabilidade apresentava missões inspiradas pelo show, como Cartman tentando esgueirar-se em um jogo olímpico de especiais. Um dos superiores trabalhando no jogo foi dito ser pouco profissional e uma possível razão para o projeto não tenha fechado com a Ubisoft, e essa pessoa foi demitida mais tarde. Technic Bionicle da Lego, também conhecido como Lego Bionicle The Legend of Matano, era um jogo licenciado quase completo que acabou sendo cancelado no último minuto. Foi revelado pela primeira vez em janeiro de 2001 com uma versão para PC planejada para o mesmo ano e a versão GameCube na primavera de 2002. O lançamento do GameCube foi o primeiro a cair, com o projeto sendo cancelado em sua íntegra logo após. No entanto, o que era para ser um jogo de GBA, Lego Bionicle Quest, foi lançado com sucesso em 2001. No que diz respeito à jogabilidade, Legend of Matano teria uma estrutura semelhante ao Zelda, com itens desbloqueáveis concedendo acesso a áreas anteriormente restritas. A razão oficial para o cancelamento do jogo nunca foi confirmada. Um desenvolvedor foi informado que a Lego sentiu que o jogo era de baixa qualidade, outros disseram que houve uma mudança na gestão da Lego. Alguns pensam que o jogo foi cancelado para que a Lego pudesse seguir com a proposta da Argonaut, proposta que levou ao Bionicle de 2003. Recentemente, em fevereiro e abril de 2018, 2 builds de Legend of Matano vazaram. Desde então, os fãs tentaram usar essas 2 builds para recriar o jogo com a maior precisão possível. Este não é o único jogo de Lego cancelado para o sistema. Embora nunca oficialmente anunciado, Lego Racers 4 teria seguido o que os desenvolvedores consideravam o terceiro jogo Lego Racers, Drone Racers. Programador na atenção aos detalhes Simon Goodwin disse que o jogo foi cancelado após esforço de desenvolvimento substancial e que era mais ambicioso que o Drone Racers. Todo o mundo do jogo teria sido transmitido do DVD, permitindo uma área de jogo muito maior do que os jogos anteriores e a maioria dos jogos de console da época. Enquanto isso, Bulletproof Man, que era um jogo que, como filme, foi baseado na série de mesmo nome de Flypaper, foi revelado em setembro de 2002 para ser publicado por Empire Interactive próximo ao Natal de 2003 para consoles e PC. O jogo, entretanto, nunca chegou ao mercado, já que seu desenvolvedor Monkeyfoot fechou antes de seu lançamento. Baseado no filme Tremors, o videogame foi anunciado em agosto de 2002. Estranhamente, não há imagens ou vídeos do jogo foram mostrados quando foi anunciado, apesar do jogo estar em desenvolvimento para o GameCube, PS2 e Xbox, se passando em uma nevada perfeita. Alguns anos depois do primeiro filme Tremors, os jogadores assumiriam o papel de Bert Gomer, um sobrevivencialista destaque em toda a franquia. O jogo estava programado para lançar no outono de 2003, mas foi discretamente cancelado de antemão, provavelmente devido a seus desenvolvedores Rock Solid Studios falir. Nem tudo é tristeza, no entanto. Rock Solid Studios mais tarde renasceu como Avalanche Studios, criadores de Just Cause, outro jogo de GameCube cancelado baseado em um filme, veio da franquia It. Apesar da terrível história de It com videogames, alguns dos desenvolvedores queriam dar ao alienígena outra tentativa. E o extraterrestre The Search for agora era um conceito bizarro de um jogo. Nele, um meteoro cai no planeta natal do It, destruindo sua Dragora vivicante. O It e amigos iriam procurar sementes e tentar polinização cruzada das plantas para recriar a indescritível Dragora. Um semelhante, mas diferente jogo também foi planejado para PS2 chamado It, o extraterrestre Return to Green Planet. Infelizmente, o desenvolvedor
Dead 2 foi absorvido por Warhog Games em 2002. Enquanto isso, a editora New Kid Co saiu dos negócios em 2005. Coletivamente, esses eventos puseram fim às chances de lançamento deste jogo bizarro. Alguns de vocês podem conhecer BattleBots como um programa de TV americano onde robôs de controle remoto competem em um combate. Outros podem conhecer como uma empresa da vida real que também hospeda competições de robôs. Bem, em 2002 um jogo 3D baseado no show estava em desenvolvimento para o GameCube e PlayStation 2, também ia apresentar lutas de robôs personalizáveis. Enquanto a versão 3D do jogo foi cancelada, um jogo de BattleBots 2D foi finalmente lançado em 2003 pela Majesco para o Game Boy Advance. Outro jogo licenciado de TV para o sistema cancelado foi Galador e Defenders of the Outer Dimension. Era um jogo de plataforma anunciado em maio de 2002 na E3. Uma versão PS2 do jogo também foi planejada junto com um side-scroller 2D para o GBA com o mesmo conceito. Os jogadores assumiriam o papel de Nick Bluetooth, o herói da dimensão exterior. Ele lutaria através de 4 reinos únicos para resgatar seus amigos do malvado tirano Gorm. Dos jogos sendo desenvolvidos, apenas o jogo de GBA foi realmente lançado. Devido à instabilidade financeira, as versões Galador e restantes foram canceladas e a equipe que fez o jogo foi demitida. Jogos baseados em desenhos pareciam ser populares durante essa época. Rocket Power Zero Gravity teria sido um sucessor espiritual do jogo de skate Rocket Power Beat Bandit. Estava em desenvolvimento em 2002 para 2003 para GameCube, PS2 e Xbox, mas foi nunca lançado. Então, em setembro de 2009, Andrew Borman da P2P Online ganhou o leilão de uma versão alfa do jogo. Ele documentou muito da construção em seu canal do YouTube, preservando o trabalho dos desenvolvedores no jogo para a história. Em 2000, Ban Entertainment fez parceria com a Cartoon Network para lançar jogos baseados em outra licença. O desenho animado das meninas superpoderosas, o Powerpuff Girls Shock of Ages, foi o último jogo das meninas a ser anunciado pela Ban, mas nunca foi lançado. Está confirmado ter sido desenvolvido durante 2003. No entanto, o último jogo que a Ban já desenvolvido para a Cartoon Network foi Samurai Jack The Amulet of Time, lançado em 2003. Alguns acreditam que Shock of Ages foi cancelado devido a problemas de licenciamento ou porque a relação entre Ban e a Cartoon Network azedou. Também é possível que problemas financeiros fossem a causa, já que tanto a Ban como os desenvolvedores da Scenari Interactive não fizeram um jogo desde 2005. Em 2018, um ex-desenvolvedor compartilhou detalhes sobre G-Joy Operation Ultra, um anteriormente desconhecido título que estava sendo feito pela Hasbro e Radical Entertainment, que fizeram Simpsons Hit and Run e Crash of the Titans para GameCube, PS2 e Xbox. De acordo com o desenvolvedor, o jogo teria apresentado 16 missões divididas em 4 atos cada, baseado na popular linha de brinquedos G-Joy. Parece que a Hasbro foi muito longe no processo de design para o jogo. Mesmo assim, a Radical Entertainment nunca começou o desenvolvimento. Outra boneca famosa também teve um jogo canelado no GameCube. Barbie Treasures in Time era um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Sierra e ia ser publicado pela Vivendi Games, que foi planejado para lançar exclusivamente no GameCube em 2003. Os jogadores seriam capazes de se juntar a Barbie em sua aventura mais emocionante de todos os tempos, ajudando-a a viajar no tempo por cidades antigas, lagoas, naufrágios e florestas para encontrar tesouros perdidos e desbloquear seu caminho para casa. Também parecia ser uma das versões mais ativas de jogo da Barbie, com ela sendo capaz de saltar, mergulhar e pular obstáculos. Com uma linha de bonecas tão popular quanto a Barbie, não é surpreendente que a Bratz queria obter dinheiro de licenciamento também, talvez até demais. Bratz Formal Funk, alternativamente conhecido como Bratz Party Nights, estava em desenvolvimento em 2003 e foi planejado para o GameCube e PS2, mas nunca foi lançado devido ao que essencialmente equivale a um pesadelo legal. Em 2002, a Ubisoft fechou um acordo de licenciamento com o MGA para publicar videogames Bratz. Não muito tempo depois, a popularidade da marca Bratz explodiu. Agora, se sentindo insatisfeito com o negócio, o MGA tentou forçar uma renegociação da licença em 2003. Quando a Ubisoft recusou, a MGA processou a Ubisoft e passou a licença para outros editores. A Ubisoft processou de volta, alegando que o argumento da MGA para cancelar a licença era inválida. O caso foi decidido em favor da Ubisoft em 2008 e foram premiados com 13,2 milhões de dólares por danos de lucros cessantes, honorários advocatícios e juros para formalidades. Quanto a Formal Funk, várias de suas ideias parecem ter sido reutilizadas em Rock Angels e Bratz Diamonds para sempre. Se você gostou desse vídeo, clique no like e se inscreva se quiser ver mais vídeos como esse.